No livro Sexo e Destino, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, no capítulo de número 9, da segunda parte, o benfeitor Félix demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas quando ao sexo da encarnação atual, seja no domínio das lides expiatórias ou em obediência às tarefas específicas que exige duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Poderia explicar o que ele quis dizer com em obediência às tarefas específicas? Desde já agradeço. Esse fenômeno que Félix conta no livro Sexo e Destino é chamado de inversão sexual. O que é inversão sexual? Um espírito que ele tem um psiquismo de um determinado padrão, ele encarna no psiquismo contrário. Pela questão 202 de O Livro dos Espíritos, sabemos que os espíritos não possuem sexo, especificamente, está dito lá. Então, não existe espírito macho e espírito fêmea. Os espíritos são espíritos. Mas a gente desenvolve pendores de psiquismo que nos identificam mais com determinado plano da vida. Então, você pode ter um espírito que tenha uma característica mais masculina e um espírito com uma característica mais feminina. E, de repente, em função de determinadas circunstâncias, esse espírito que tem um psiquismo feminino, ele pode encarnar num corpo masculino. E vice-versa, um espírito masculino encarnar num corpo feminino. Quais são as razões para isso? Segundo a doutrina espírita, são 3 razões. Primeira inversão é a inversão sexual provacional. Qual é essa? É a da própria evolução. No natural mecanismo do balanço da vida, tem horas que a gente vai encarnar como mulher, tem horas que vai encarnar como homem. Isso não gera trauma, não gera nenhum problema. Isso é da evolução, isso é do processo de desenvolvimento. Porque existem experiências do universo masculino que estão reservadas para uma determinada expressão biológica da nossa sociedade. E existem outras que estão reservadas para outra característica biológica. A maternidade, por exemplo, só pode ser exercida, pelo menos por enquanto, nas condições femininas. Então, a inversão provacional é essa. Inverte, desinverte, natural, todo mundo vai passar por essas inversões, e isso é um processo natural da evolução. Segundo tipo de inversão, é a inversão sexual expiatória, difere da primeira. Na provacional, inverte porque tem que inverter para aprender. Na expiatória, inverte para frear impulsos de sexualidade desregrada. Então, um homem promíscuo, para que ele refreie a sua impulsividade, pode nascer feio, pode nascer com limitações sexuais, pode nascer com várias características que vão refrear a sua impulsividade. E uma das estratégias, eu disse uma das, é encarná-lo no corpo que possui uma estrutura biológica diferente do psiquismo. Inversão sexual expiatória, em que o arcabouço biológico vai refrear o espírito para que ele não viva as mesmas impulsividades e educá-lo no campo da sexualidade. Costuma dar muito certo. Às vezes, o espírito passa por cima das condições orgânicas e vive experiências sexuais, mesmo que não sejam exatamente aquelas que o corpo biológico dela dá. A pessoa não se aceita no corpo que tem e vive experiências sexuais de outra natureza. Inversão sexual expiatória. Essa é uma segunda situação. E essa situação, ela faz parte também do mecanismo educativo. Se, de repente, houve algum excesso de alguém, à frente se corrige. Isso não é uma condição de, meu Deus, corrige. O tempo vai se encarregar
de trabalhar em nós para que a gente se harmonize no amor e no afeto. E aí, nesse sentido, aproveitando, já fazendo um parênteses, a fidelidade, a capacidade de você eleger alguém, viver em regime de reciprocidade, é o melhor instrumento. A promiscuidade nunca será a medida daquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o terceiro tipo, que é esse que o Félix coloca, é a inversão sexual missionária, que acontece nos casos em que você tem uma tarefa muito difícil para desempenhar. E para que você consiga dar cumprimento a essa mensagem e diminuir os interesses e os apelos afetivos, encarna num sexo diferente do psiquismo, para que de repente não case e toque a vida com determinada condição de solidão até, mas para dar cumprimento. Vou dar um exemplo. Chico Xavier. Ele pode ter sido uma alma feminina encarnada num corpo masculino, e aí diminui os interesses afetivos para poder tocar a sua existência dentro de uma condição até o final. Então, em algumas circunstâncias em que eu preciso que se desenvolva determinada tarefa e que casar pode, nessa encarnação, produzir algum tipo de diminuição do ritmo do trabalho, o espírito pode eleger o corpo inverso para que nas tarefas amargas missionárias, difíceis, ele venha invertido para cumprir bem o papel que a vida lhe reserva de servir, servir, servir até o final.